buscado a Tua face adorada, a Tua presença maravilhosa. E agora eu te imploro, Senhor, pela Tua graça, continua conosco, Senhor, nos abençoa, Senhor, nesse projeto, Senhor, nesse desejo do nosso coração, de conhecer mais a Ti, de conhecer mais acerca da Tua palavra, Senhor. Guia-nos, Senhor, nos orienta, que Teu Espírito Santo tome a frente, faça de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então estamos aqui para dar continuidade, e esse estudo de hoje, ele está abordando novamente o Antigo Testamento. Como a gente havia avisado, a gente vai ficar transitando entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, na aula passada, a gente iniciou o Novo Testamento, com o Evangelho de Mateus, falando sobre genealogia, e falamos sobre outras coisas relacionadas também ao capítulo 1 de Mateus, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá ok? E alguns temas importantes relacionados ao nascimento do nosso Senhor. E agora retornamos ao Antigo Testamento para dar sequência no capítulo 2. Havíamos falado acerca da criação de todas as coisas, de como Deus trouxe toda a existência pela sua palavra, e de como nós cremos de fato na autoridade bíblica, que a Bíblia tem que ser lida prioritariamente de forma literal. Somente quando a própria Sagrada Escritura o indica, é que nós entendemos que há uma metáfora, há uma alegoria, há uma simbologia, mas quando a própria Bíblia assim o indica. Não sendo essa situação, é literal. E assim cremos na criação de todas as coisas pelo poder da palavra de Deus, ok? Fizemos essa afirmação de uma forma bastante enfática, e agora seguimos adiante. Estamos agora tratando de Gênesis ainda, só que o capítulo 2 agora, e vamos fazer a leitura aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos abordar algo relacionado ao importante tema do sábado, ok? Para que a igreja possa de fato estar firmada na verdade e não reste nenhum tipo de dúvida, não reste nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de brecha, né? Nenhuma abertura para que uma seita, qualquer tipo de movimento herege, possa adentrar e fazer um estrago na nossa fé. Então, com isso, vamos recorrer à palavra de Deus, né, para estarmos blindados, como Paulo fala na carta aos Efésios, vestir toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Então, Gênesis capítulo 2, vamos lá comigo, a partir do versículo 1, que diz, olha só, todos encontraram, né? Facinho de achar, né? Gênesis, né? Primeiro livro. Olha só. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então Moisés, ele de forma bastante clara, ele não deixa margem para dúvida, ele coloca aqui no texto, né, que Deus de fato, no dia 7º, ou ao 7º dia, ele usa as duas formas de colocação, Deus deu cabo, né, encerrou, terminou, concluiu toda a obra que veio a realizar, toda a obra que realizou pela sua palavra, pelo seu poder. E tendo ele terminado no dia 7º, ele santificou. Então existe, certamente, de acordo com a palavra de Deus, um propósito muito sério, algo muito profundo, muito importante, relacionado ao dia 7º, relacionado ao sábado. Agora, muitas das vezes esse propósito tem sido deturpado. Muitas das vezes alguém pode olhar para nós, olhar para a nossa igreja, olhar para para aquilo que nós temos defendido e tentar deturpar, tentar destruir, né, a nossa postura, a nossa forma de se colocar, atribuindo a nós qualquer tipo de desrespeito em relação à lei de Deus, qualquer tipo de desrespeito em relação à palavra de Deus. Como na terça-feira passada eu também trouxe esse mesmo alerta. Falei, alguns têm olhado para a igreja e têm dito que a igreja não tem respeito pela pessoa de Maria, a mãe do nosso Salvador. E aí eu trouxe o ensinamento, deixando muito claro que a igreja de Cristo Jesus, ela tem extremo respeito por esta figura, tem extremo respeito por esta pessoa.
uma pessoa, a mulher agraciada de Deus, como diz na própria Bíblia, que foi escolhida pelo Senhor para uma grande obra. Só que nós temos respeito, nós não adoramos a Maria, nós temos respeito e não reverência. Ok? Então é alguém que é digna de respeito, sim, porque é uma serva de Deus, realizou uma grande obra para Deus, tá certo? Então é referência para todos nós. E juntamente conosco também vai presenciar, vai participar das benesses da vida eterna, ok? Então é nesse contexto, de acordo com o que a palavra de Deus tem nos referenciado. Da mesma forma em relação ao sábado, alguns podem dizer, você está fora da palavra de Deus, você está contra a palavra de Deus, você não tem cumprido a lei. Por quê? Porque você não tem guardado o sábado. E aí, essa acusação não é nova, essa acusação não é recente. Já desde a época do apóstolo Paulo, quando Paulo já andava fazendo as missões, e ele passou ali pelos territórios chamado Galácia, e ele fundou muitas igrejas, tá certo, nesse local, depois partiu para outros lugares, e ficou sabendo, pelos seus discípulos, pelos seus companheiros de obra, de trabalho, que logo depois que ele passou por aquelas igrejas, vieram muitos representantes do judaísmo, ok? Muitos fariseus, muitas lideranças do judaísmo, e entrando por essas igrejas, transtornaram a fé dos irmãos, dizendo a eles, querendo inculcar neles, colocar na mente deles, que eles estão fora da Escritura, porque eles não estão guardando o sábado, porque eles não estão praticando a circuncisão, porque eles não estão guardando os hábitos alimentícios, os alimentos kosher, né, os alimentos que são referenciados pela lei mosaica, e porque eles não estão celebrando as festas do calendário judaico. É uma tentativa de judaização da igreja. E aí Paulo, falando com os Gálatas, né, através da sua carta, a carta de Paulo aos Gálatas, ele chama os Gálatas de insensatos. E se você for traduzir ao pé da letra, Paulo está chamando eles, né, perdão a palavra, uma palavra um tanto chula, mas é como se estivesse chamando de trouxas. Falando, vocês foram feitos de trouxas, vocês foram enganados, vocês foram ludibriados. Por quê? Começando pela graça, você está terminando na lei. E aí muitas das vezes o crente, ele começa bem. O crente, ele aceita Jesus de Nazaré, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele dá um passo, né, para a presença de Deus, dá um passo para a vida eterna, e começa uma carreira cristã muito bem, só que ao longo da caminhada, você vai ser assediado por seitas. Ao longo da caminhada, você vai ser assediado por heresias. Você vai ser assediado por influências demoníacas, que vão tentar arrancar você da verdade. O diabo, quando você é salvo, você é arrancado de uma vida de pecado, e o Senhor Jesus Cristo derrama seu sangue sobre a sua vida, e você é purificado de todo pecado, tá certo? E você é feito à imagem e semelhança de Deus novamente, ok? E agora a imagem de Cristo resplandece em você, porque não vive mais você, mas Cristo vive através de você. Então as pessoas que olham para você, vê a pessoa de Cristo através da sua vida, e a sua vida, o seu testemunho, a sua forma de viver tem arrancado pessoas também no inferno, porque as pessoas olham para você e falam, eu quero ser crente como ele, eu quero ser crente como ela, eu quero sentir aquilo que ele sente, eu quero sentir aquilo que ela sente, eu quero ter o mesmo Deus que ele tem, eu quero ser alcançado pelas mesmas bênçãos que ele foi alcançado. As pessoas olham para você e você é a referência de Deus onde você está. Então muitas pessoas têm saído do caminho das trevas, do caminho do inferno, por causa da sua vida. Às vezes até sem você abrir a sua boca, porque o maior testemunho é através das suas atitudes, não através das suas palavras. Então muitas das vezes as pessoas têm olhado para você e têm visto o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida, e você pensa que o diabo está contente com isso? Você pensa que o inferno está satisfeito com isso? O diabo está constantemente ao derredor, buscando uma oportunidade contra você. O diabo está constantemente levantando pessoas para te assediar, levantando pessoas para se colocar no seu caminho, para tentar interferir na sua forma, na sua fé, na sua maneira de adorar a Deus, na sua maneira de servir a Deus, na ousadia como você serve a Deus. E aí, o que o Senhor tem feito pela tua vida? O Senhor tem levantado meios pelos quais você possa se municiar, meios pelos quais você possa estar pronto para a batalha. Não adianta você pensar que tudo vai ser fácil. Não adianta você pensar que vai ser mar de rosas. Você pensar que vai ser só flores. Tem os espinhos, como dizia já o cantor.
Então o evangelho, ele tem percalços, o evangelho tem embates. O evangelho, como Cristo disse, ninguém está aqui enganado, porque o nosso Senhor deixou isso muito bem claro. No mundo tereis o quê? Mas o que tem de bom? Por quê? Porque eu venci Se ele venceu o mundo, a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. A nossa vitória está garantida naquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está assentado à destra de Deus. É Ele que garante a minha e a tua vitória. Mas para que você possa se manter fiel na presença dele, você precisa se proteger. Você precisa se municiar. Por isso o nosso propósito aqui. E aí, tratando acerca da palavra de Deus, como já falei, na continuidade daquilo que estávamos estudando no Antigo Testamento, nós temos aqui o capítulo 2 de Gênesis. Então Moisés começa primeiro anunciando de forma geral. Tudo foi terminado, tudo foi acabado e foi Deus que fez. A primeira declaração de Moisés já vai contra a declaração que nós temos visto na mídia, a declaração que nós temos visto em muitas academias, a declaração que muitas igrejas têm aceitado. Muitas pessoas têm aceitado que tudo isso que existe é fruto do acaso. Se você quiser saber se essa teoria que diz que tudo veio do acaso funciona, pega aí um desmanche onde você tem diversos tipos de materiais, de peças, de coisas diversas lá espalhadas, explode uma bomba lá e vê se vai sair um computador. Explode uma bomba lá e vê se vai sair um celular da Apple. Vê se vai sair uma calculadora. Então como é que uma explosão não orientada, randômica, ao acaso, pode produzir algo ordenado, algo organizado, algo extraordinário que é o mundo que nós temos vivido? O mundo que foi dado por Deus para nós cuidarmos, a escola dominical, a última aula que nós tivemos aqui, mordomia sobre a natureza. O mundo que Deus criou e nos colocou como coroa. Agora o diabo tem depreciado a criação de Deus, primeiro, dizendo que o mundo veio do acaso. Sem orientação, sem criador. Depois dizendo que você também surgiu do acaso, sem uma inteligência condutora, sem uma inteligência criadora. O diabo está tentando tirar o valor do mundo e está tentando tirar o seu valor, dizendo que você na verdade não tem propósito, dizendo que você na verdade veio do acaso, que você está aqui por nenhum propósito, que você também não vai para lugar nenhum. Então, essa mentira de Satanás, ela é contraditada pela palavra de Deus, porque Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Deus criou pela sua palavra. Pela sua palavra ele criou todas as coisas. Tudo isso é vontade, criação perfeita da parte do nosso Deus. E em relação ao homem, Deus diz: façamos o homem. Estava envolvido ali Pai, Filho e Espírito Santo no ato criador. Façamos o homem como? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você é imagem e semelhança de Deus. E o diabo está furioso contra a sua vida. Mas o Senhor Jesus está por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo está tentando destruir a imagem e semelhança de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nos restaura conforme a imagem do Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus nos faz andar conforme a sua vontade. Andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne, como diz a palavra em Paulo, carta de Paulo aos Romanos. Então nós temos que ter essa percepção de que o diabo está furioso e que o diabo está tentando atacar a igreja com heresias. E uma dessas é de que a igreja está em falta em relação a alguma coisa, como já fez lá atrás em relação às igrejas dos Gálatas. E quando Paulo severamente os alerta: vocês começaram pela graça e vocês estão sendo guiados para entrar pela lei. Se vocês entrarem por esse caminho da lei, na lei não há salvação. A lei não veio para salvar. A lei veio para condenar. A lei veio para mostrar, revelar o pecado, colocar o pecado em descoberto. Agora, só um pôde cumprir a lei. Esse chama-se Jesus Cristo. O Senhor veio, como a gente viu aqui na aula passada, ele nasceu de uma virgem, ele nasceu conforme o primeiro Adão. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu e por causa dele todos nós fomos condenados. Todos pecaram e destruídos são da glória de Deus. Mas o segundo Adão foi perfeito. O segundo Adão cumpriu a lei até o fim. O segundo Adão não andou em pecado. O segundo Adão não cometeu nenhum erro. O segundo Adão não cometeu nenhuma falha. O segundo Adão foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu e ele deu a sua vida na cruz do Calvário, como foi pregado aqui, domingo passado. A morte não poderia tocá-lo, porque ele não tinha pecado. Mas ele entregou a sua vida na cruz. Ele disse: Pai, está consumado.
concluiu a obra na cruz e rendeu o seu espírito. E ele disse: a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Eu tenho o poder de a dar e tomá-la de volta. E quando ao terceiro dia a cova foi aberta e Jesus Cristo não estava lá, Pedro foi até lá, procurou, só achou o lenço dobrado. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele está aqui, presente neste lugar, porque onde estão 2 ou 3, está ele ali no nosso meio. O Senhor passeia no meio da igreja, como diz em Apocalipse. Esta igreja aqui não está em falta, essa igreja não está em falha, esta igreja não está caminhando fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que Cristo cumpriu toda a lei em si mesmo, e cumprindo Cristo toda a lei em si, todo o peso da lei caiu sobre ele, ele atribuiu a nós as suas obras. As obras de Cristo nos são imputadas. Cristo, ele conquistou para nós essa tão bendita salvação, e nós somos salvos pela sua graça. Não é por obras, para que ninguém tenha arrogância diante de Deus, para que ninguém diga que conquistou alguma coisa por seus méritos diante de Deus. Não é pelas obras da lei, mas sim pela graça de Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela graça. Cristo cumpriu a lei. Então toda esta lei que nós vamos analisar aqui de uma forma rápida, ela foi cumprida em Cristo. E quando Cristo cumpriu a lei, todos aqueles que estão em Cristo são automaticamente cumpridores da lei, através dele. Então você tem que se preocupar de estar em Cristo. E aí, a partir dessa declaração, primeiro da criação de todas as coisas, da criação do homem, nós vemos Moisés continuar no versículo 2: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia da obra que fizera. Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. É interessante quando nós analisarmos aqui, nós vamos ver daqui a pouco conceitos muito importantes, como por exemplo o sábado institucional, o sábado instituído por Deus. O que é o sábado instituído por Deus? O sábado instituído por Deus não é meramente um preceito legalista. O sábado instituído por Deus é descanso. Mas que descanso é esse? Esse descanso não é que Deus simplesmente ele se viu cansado diante da obra, porque Deus não se cansa, nem se fadiga, como diz o profeta Isaías. Então Deus não se viu cansado, Deus não se viu fadigado, Deus não se viu com necessidade de ir para um resort e dar um tempo lá para esfriar a cabeça, de modo algum. Esse descanso aqui está sinalizando para nós: foi concluído, foi consumado. Tudo aquilo que eu me propus a fazer está feito. Agora eu vou reinar sobre isso aqui, eu vou governar tudo isso aqui, né? E você vai desfrutar daquilo que eu criei. Eis aí o descanso. O descanso, conforme a gente vai ver lá no final do estudo, que é anunciado lá em Hebreus, né? Lá no tempo da lei, Josué, quando introduziu o povo na terra, não pôde lhes dar o descanso. O descanso que nós encontramos em Cristo Jesus. Quando nós chegamos a Cristo Jesus, nós estamos no descanso, no sábado que foi instituído por Deus aqui em Gênesis. O descanso no qual, em Cristo, nós temos tudo que necessitamos. O descanso no qual, em Cristo, nós precisamos procurar mais nada. O descanso no qual, em Cristo, é tudo aquilo que nós precisamos. Cristo é suficiente para nós. Como ele, no dia da grande festa, ele se pôs em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E quantas vezes a sede não te puxou para os vícios? Você tinha sede, você tinha necessidade, você tinha um anseio, você tinha um vazio. E isso te puxou para os vícios. Você pensou que se usasse droga você ia estar satisfeito. Ou te puxou para a bebida alcoólica, ou te puxou para a prostituição, ou te puxou para atividades esportivas. Você fazia os esportes pensando que isso ia preencher a tua vida. Ou te puxou para relacionamentos, ou te puxou para tantas outras coisas. Você preencheu sua vida com trabalho, você preencheu sua vida com televisão. E você via que mesmo fazendo todas essas coisas tinha um buraco. Você estava vazio. Você não tinha o descanso. Agora, quando você conhece a Cristo, aí você descansa de todas essas obras, porque você fala: Cristo é suficiente para mim. Ele saciou a sede da minha alma. E Cristo, que é as águas vivas, ele diz: aquele que beber dessa água que eu lhe der, diferentemente da água que a mulher samaritana ia tirar do poço. Se você tomar desta água, daqui a pouco você precisa buscar de novo. Mas se você tomar da água que eu lhe der, ela vai fazer uma fonte dentro de você, que vai jorrar para a vida eterna. Pode secar tudo à tua volta, você tem a fonte da vida eterna. Você tem a fonte das águas purificadoras. Cristo dentro de você satisfaz a sua alma.
Mesmo que tudo seja contrário, você tem a fonte de águas vivas que é Cristo Jesus. Você está sempre alimentado. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas e que dá fruto o ano inteiro. Quando ninguém está dando fruto, você está frutificando, porque a fonte de águas vivas está em você. Esse é o descanso. Agora, muitas pessoas querem tirar você desse descanso e te trazer para legalismo, e te trazer para cumprir regrinhas, e te trazer para tentar conquistar de Deus alguma coisa por meio de méritos. E aí você tem diversos movimentos que tentam comprar Deus por meio de obras sociais, tentam comprar sua salvação por meio de obras sociais, ou estão tentando comprar Deus com dinheiro, teologia da prosperidade, ou tentando comprar Deus com preceitos legalistas que já foram cumpridos em Cristo Jesus. Temos os sabatistas, que querem tentar guardar sábado legalista, querem tentar restringir algumas alimentações, querem tentar construir ali um meio de cumprir a lei, sendo que já está declarado que pela lei ninguém será salvo. Então, se você não estiver protegido, alguém vai tentar roubar a tua paz. Alguém vai tentar roubar a certeza da tua salvação. Alguém vai tentar tirar você do caminho. Mas hoje, pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus está solidificando a tua fé. Você está cavando na rocha. Você está firmando a sua casa na rocha secular que é Cristo Jesus. A igreja não está firmada em Pedro, a igreja está firmada em Cristo, a rocha de esquina que foi desprezada pelos edificadores. A pedra que foi desprezada pelos edificadores, que se constituiu rocha de escândalo, se constituiu cabeça de esquina. Cristo Jesus é a rocha, você está cavando nela, para que a sua vida espiritual fique sólida. Veja só, o versículo 3, conforme diz aqui, e abençoou Deus no dia 7, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Como eu já disse, Deus não estava cansado. Deus estava dizendo, aqui está a conclusão. Aqui você está satisfeito. Tá certo? Não precisa mais de nada. Tudo foi criado, tudo está pronto. Tudo está aí. Esse é o descanso. Da mesma forma como Cristo para nós é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de Buda, nós não precisamos de Allan Kardec, nós não precisamos de Maomé, nós não precisamos de celebridades, nós não precisamos de nada disso. Em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Nós já entramos no descanso de Deus chamado Cristo Jesus. E Deus, no versículo 3, Ele santifica. Ele diz, isso aqui não é simplesmente um dia de feriado. Isso aqui não é simplesmente um dia de folga do trabalho. Isso aqui não é simplesmente um espacinho na agenda para você fazer uma viagenzinha correndo. Isso aqui é santo. Isso aqui é santo. Sabe o que é santo? Santo é separado. Santo, Ragnos. Santo é separado. Quando você tem algo santo, você diz, isso aqui é santo. Isso aqui foi santificado. Isso aqui é meu. Propriedade particular. Você não pode pegar isso aqui e fazer o que você quiser. Você não pode rasgar. Você não pode riscar. Você não pode jogar fora. Por quê? Porque isso aqui tem dono. Isso aqui pertence. Isso aqui foi santificado. Da mesma forma, o Senhor santificou. Santificou o quê? Santificou o dia 7, no sábado. E esse sábado é o sábado do descanso. E esse descanso é o descanso no qual Deus cessou de criar todas as coisas, mas Deus continua trabalhando. Lá no Evangelho de João, quando Jesus é surpreendido pelos discípulos, e os discípulos chegam a Cristo e dizem, Rabi, come. Preocupados com Cristo, Cristo havia trabalhado e tal, cansado ali. Ele estava como 100% homem, então ele tinha sede, ele tinha sono, ele se cansava, ele se feria. Por mim, por você, ele fez isso. Mesmo sendo Deus, ele se tornou homem por nós. E os discípulos preocupados, Rabi, come. E aí Cristo disse, eu tenho uma comida mais importante para comer. Eu tenho algo que me alimenta. Eu tenho algo que me supre. Eu tenho algo que é muito mais relevante para mim. E este algo é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho com Ele. Então Deus continua trabalhando. Esse sábado não é simplesmente um sábado legalista no qual você tem que se ater a regras e você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode realizar isso, não pode. É um sábado no qual você está pleno de descanso. Mas você está atuante num dia que Deus consagrou e santificou. Ou seja, Deus disse, esse sábado aqui é para mim. Os 6 dias que eu dei, que eu construí, que eu criei, são seus. Você vai trabalhar, você vai fazer o que você
necessitado. Só que este sábado é meu. Você vai fazer algo para a minha glória. Você vai fazer algo para o meu nome. Você vai fazer algo que venha a engrandecer o meu nome e que venha me alegrar. Esse sábado é santificado, esse sábado é para mim. Então é esse conceito no qual você está dedicando algo a Deus. E a igreja em Cristo Jesus, passando do conceito legalista de um dia, da tarde de um dia até a tarde do outro. Esse é um conceito legalista. A igreja entrou no sábado que é Cristo. Cristo é o nosso sábado. Sendo Cristo nosso sábado, nós estamos constantemente em descanso, nós estamos constantemente satisfeitos, nós estamos constantemente planificados pela pessoa bendita de Cristo Jesus. E da mesma forma como Deus continua trabalhando, nós também continuamos trabalhando para Deus. Nós continuamos vivendo para Deus. Nós continuamos agindo no mundo para a glória de Deus. Nós continuamos vivendo nesse mundo conforme a vontade de Deus. Então tudo que nós estamos fazendo nesse sábado que é Cristo Jesus para nós é dedicado exclusivamente ao Senhor. Você sabia que, como Paulo disse, o teu comer, o teu beber, o teu viver, tudo tem que ser feito para a glória de Deus? Você tem que viver para a glória de Deus. E Paulo fala, tudo aquilo que é de bom nome, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é correto, isto façais. Tudo que você tem que fazer, você tem que fazer por fé, como o apóstolo Paulo disse. Se você consagrou sua vida dessa maneira, você está santificando toda a sua vida. Não é um dia da semana. Você não santificou um dia, você santificou a sua vida inteira. Sua vida inteira tem que estar no altar. Como diz Paulo em Romanos 12. Oferecer a Deus um sacrifício não é mais morto. O animal, antes que ia para o sacrifício, era imolado. Quando ele chegava para ser queimado, ele estava morto. O sangue estava sobre as pontas do altar. Uma parte era colhido e era aspergido. Mas o animal estava morto. Agora Paulo, olhando para esta imagem, ele diz, o teu sacrifício é melhor, porque aquele animal estava morto, mas você vai oferecer um sacrifício vivo. O teu culto racional é um sacrifício vivo, oferecido em cima do altar da oração, em cima do altar da adoração, em cima do altar do sacrifício. Pega a tua vida completa e oferece num sacrifício vivo, agradável e santo para a glória de Deus. Assim você está realizando um sábado constante na tua vida. Você está vivendo constantemente um sábado de santificação a Deus. Esse que é o conceito, é aí onde nós queremos chegar. Só que aí veja, muitas pessoas têm subterfúgios para tentar te enganar. Primeiramente, olhando para a questão do sábado, no estudo que nós temos aí, é a importância, e tem alguns mistérios da parte de Deus que são surpreendentes na Bíblia Sagrada. A gente vai caminhando pela Bíblia, e a gente vai vendo cada vez mais como a gente precisa aprender. Quando a gente pensa que sabe um pouquinho, a gente começa a cavar um pouco mais e ver que tem muito mais para nós aprendermos. É como um rio, você começa a entrar, como o Espírito Santo diz por profeta. Ele começa a entrar, a água está onde? A água está no tornozelo. A água está onde? Está na cintura. A água está onde? Está batendo já, pelos lombos. Então mergulha. Aí chega um ponto que você quer cada vez mais da presença de Deus. É isso que nós temos a intenção, que você mergulhe. Nós queremos que você mergulhe na presença de Deus. E que você queira cada vez mais. E que você queira se aprofundar cada vez mais na sua palavra. Então nós vemos, Deus tem um mistério profundo com o número 7, ao longo da Escritura. E é isso que nós colocamos no estudo aí para você. Veja, por exemplo, a semana de 7 dias, é a primeira coisa, Gênesis 2:2. Então Deus já começa a manifestar que de fato há algo importante em relação ao número 7. Aí em Gênesis 7:2 você vai ver, 7 animais limpos foram tomados para a arca, de 7 em 7 esses animais. Então o outro lugar onde está relacionado também o número 7. Em Êxodo 25:37, 7 lâmpadas para o candeeiro, o candelabro. Então o candelabro tinha 7 braços com 7 lâmpadas. Novamente o número 7 aparece na Escritura. Outro lugar, Levítico 4:6. O sangue era aspergido 7 vezes. Levítico 14:16 agora. O óleo era aspergido 7 vezes. O sangue era aspergido 7 vezes e o óleo também é aspergido 7 vezes. Levítico 23:15. 7 sábados é mencionados ali. Levítico 23:39. Festa de 7 dias. 7 dias de festa serão celebrados ali. Levítico 23:39. Números 12:15. Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. Deuteronômio 15:1.
servos eram libertos dos credores depois de 7 anos. 7 anos de serviço, depois eram postos em liberdade. Josué 6,4, 7 sacerdotes diante da arca, com 7 trombetas, tá ok? 7 com 7 trombetas, novamente número 7. Josué 6,15, Jericó foi rodeada 7 vezes, e no 7º dia, tá certo? E diante desse cumprimento da ordem de Deus, as muralhas caíram. Em Ruth 4,15, você vê ali a descrição de 7 filhos, tá ok? No livro de Jó 42,8, você vê 7 bezerros e 7 carneiros oferecidos ali, né? No livro de Jó 42,8. Em Salmo 119, 164, louvor a Deus 7 vezes por dia. Salmo 119, 164, louvor 7 vezes por dia. E para fechar, Atos 6,3, você vê a eleição de 7 diáconos. E aí você vai ter os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse também. Você vai ter os 7 selos. Você vai ter as 7 trombetas. Você vai ter as 7 taças. O número 7 ao longo de toda a Escritura, ele tem um significado muito profundo. Então, quando você vê o número 7, o cordeiro tinha 7 chifres, por exemplo. O número 7, ao longo de toda a Escritura, ele comunica uma ideia importante. Ele comunica a ideia de perfeição. Ele comunica a ideia de plenitude. Então, quando Deus traz o cumprimento de todas as coisas para o número 7, está relacionado a uma mensagem que ele está comunicando. Ele está dizendo, em relação ao número 7, quando eu manifesto o número 7 em relação a alguma coisa, estou falando acerca de plenitude. Os 7 Espíritos de Deus, por exemplo, não é que o Espírito Santo de Deus são 7 Espíritos separados, mas sim que ali está sendo mencionado 7 Espíritos, porque o Espírito Santo de Deus está plenamente ali, está na presença, diante do trono. Por isso que é citado 7. O 7 sempre passa a ideia de perfeição e a ideia de plenitude. E é interessante como esta ideia é que tem que prevalecer. Esta ideia é que tem que ser comunicada. De que nós temos que alcançar a plenitude. Nós temos que alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Nós temos que caminhar para a perfeição. Quando uma pessoa vem tentar aprisionar você dentro de um conceito legalista, é disso que ela está te privando. É disso que ela está impossibilitando. É isso que ela está atrapalhando você chegar até a plenitude do conhecimento da palavra de Deus. Ela está mantendo você em regras dos homens. Aquilo que Cristo falou para os fariseus. Vós atais fardos pesados e vocês lançam sobre o ombro dos homens. E vocês nem com o dedo querem movê-los. E aí Cristo fala em relação a si mesmo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O conhecimento da palavra de Deus, ele não vem para ser fardo na tua vida. O conhecimento da palavra de Deus, ele não vem para causar transtorno para a tua vida. Ele vem para refrigerar a tua alma. Ele vem para renovar as tuas forças. Ele vem para te alegrar. Ele vem para te dar ousadia. Ele vem para te dar liberdade na presença de Deus. E assim quando você abre mão de todos esses enganos, essas heresias, e você entra pela revelação da palavra de Deus, você percebe aquilo que Deus quer com você. Deus quer que você viva a presença dele de forma plena. Deus quer que você se entregue a ele de uma forma plena. Deus quer que você tenha inteireza na presença dele, não seja parcial. E aí o número 7 nos revela essa característica de Deus. Nos revela esse propósito. Por isso que o 7, ao longo da Escritura, ele vai sempre sinalizando isso. A plenitude, a perfeição. Então a primeira coisa é em relação ao número 7. Outra coisa, que está no estudo aí, logo abaixo, você vai ver essa imagem, em relação a algumas heresias que tentam entrar no nosso meio, você tem a invenção do termo sábado cerimonial. A invenção do termo sábado cerimonial é a mesma da suposta existência de uma lei moral e uma lei cerimonial. Isto não existe, é uma invenção com o único objetivo de tentar livrar o sábado da abolição para os cristãos. A Torá é a lei de Deus com 613 mandamentos. É uma unidade completa, tá certo? Cujos mandamentos têm o mesmo valor. Essa tentativa de separar os 10 mandamentos e o sábado como morais e eternos é uma invenção dos guardadores de sábado, que não existe na Bíblia. Os supostos textos citados para defender essa separação são retirados do seu contexto. Veja o que ele está explicando aqui. Esses que estão tentando te aprisionar num conceito legalista e que estão dizendo que você não está realizando, não está cumprindo a palavra de Deus de uma forma correta, eles tentam manipular a Bíblia. Eles tentam manipular
né, os textos sagrados. E como é que acontece essa manipulação? Você tem, por exemplo, a lei, conforme ele descreve aqui, 603 mandamentos pelo menos. Você tem os 10 mandamentos principais. Dali você tem um desenvolvimento com outros preceitos. Se somar todos os preceitos que está na Torá, os 5 livros do Pentateuco, você tem 613 mandamentos pelo menos. E aí, nesses 613 mandamentos, eles todos são um conjunto único. Eles são um todo harmônico. Então, quando você se atenta para cumprir os mandamentos, se você falhar com um, você perdeu em tudo. Se você cair em um, você não consegue sua justificação. Isso chama-se justificação pelas obras. Por isso que Paulo, ele alerta os cristãos de que pela lei ninguém será salvo. Porque se você não cumpriu os 613 mandamentos, você estará em falha diante de Deus e assim você não será justificado. Se você tentar ser justificado pelas obras. Assim Paulo diz, não é pelas obras, não é pelo cumprimento das leis. A lei não veio para salvar. A lei veio para mostrar o padrão de Deus. É isso que a lei faz. A lei aponta para nós. Veja, o meu padrão de santificação é esse. O meu padrão, aquilo que eu exijo para estar na minha presença é isso aqui. Essa aqui é a minha vontade perfeita. Tá ok? Então a lei aponta para nós qual é a vontade perfeita de Deus. Só que nós, como seres caídos no pecado, nós não conseguimos realizar. Assim foi que Deus, por amor ao povo, por misericórdia, ele criou o sistema de sacrifício. Então você não consegue realizar a lei. O que você faz? Você pega o animal e você coloca para te substituir. Assim, a lei que ia condenar você, que ia fazer com que seu sangue fosse derramado, era substituído pelo animal. O animal ia lá e era imolado e o sangue dele cobria o teu pecado. Isso aconteceu durante todo o tempo do tabernáculo. Até que veio o quê? A plenitude dos tempos. Conforme em Hebreus é revelado. O sangue dos animais, eles não apagam. O sangue dos animais são insuficientes, tanto que tem que ser sacrificado muitos ao longo de toda a vida. Primeiro, os sacerdotes também têm que sacrificar por si mesmos, até o sumo sacerdote. Então tudo isso é um sistema insuficiente. Agora o sangue de Cristo Jesus não veio para cobrir. O sangue de Cristo Jesus não veio como um improviso, não veio como algo transitório. O sangue precioso derramado por Cristo Jesus apaga. O teu pecado não foi coberto, o teu pecado não foi escondido, o teu pecado não foi ignorado. O Senhor Jesus Cristo olhou do alto da cruz e viu você e viu que o seu pecado fazia separação entre você e Deus. Ele disse, nem tantos touros vão resolver, nem tantos animais vão resolver. Então o que eu vou fazer? Eu vou derramar o meu próprio sangue. O meu sangue vai ser a aspersão, e a aspersão do meu sangue sobre a tua vida apaga todo o pecado. Quando Deus olha do céu para você, Ele não vê o seu pecado, Ele não vê a sua falha, Ele não vê a sua transgressão, Ele vê o sangue de Cristo Jesus sobre a tua vida. O sangue de Cristo Jesus foi derramado sobre nós, e por isso nós temos acesso à presença de Deus. O anjo da morte não pode nos tocar, porque da mesma forma como o sangue estava nos umbrais da porta e na verga, da mesma forma o sangue também está em 3 pontos da nossa vida. O sangue de Cristo está sobre o nosso corpo. Nosso corpo é santificado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo está sobre a nossa alma. A nossa alma, nossos sentimentos também foram purificados pelo sangue de Cristo Jesus. E o sangue de Cristo Jesus está sobre o nosso espírito. Nosso espírito agora está restaurado na presença de Deus. E nós somos templo e morada para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, por causa do precioso sangue de Cristo Jesus. Assim é que tudo aquilo que foi apontado como tipologia no Antigo Testamento foi cumprido em Cristo. E esses mandamentos, 613 preceitos, eles foram realizados por Cristo. E Cristo, cumprindo esses preceitos, Ele disse, tudo aquilo que eu cumpri, toda a justiça que eu acumulei diante de Deus, eu prego a você, eu comunico a você, eu imputo a você. Isso que é a imputação da justiça de Cristo Jesus. E assim nós temos a questão da lei, é um todo. Se você cai em uma, você caiu em todas. Assim não adianta você simplesmente destacar, olha, eu vou tirar o sábado. O sábado, na verdade, é uma lei moral. Existe a lei cerimonial, existe a lei moral. A lei cerimonial é em relação aos alimentos. A lei cerimonial é em relação aos sacerdotes. A lei moral é em relação a não matar, não roubar, guardar o sábado e tal. Isso é uma separação que eles fazem de forma artificial.
Onde que a gente pode fundamentar isso? Em lugar nenhum. Não tem separação. Não tem uma distinção. Não tem um tipo de lei e outro tipo de lei. A lei é uma só. Ou você cumpre inteira para você se salvar pela lei, ou você, sabendo que não vai cumprir a lei, você entra pelo caminho da graça. E do caminho da graça de Cristo Jesus, Ele cumpriu a lei nele e atribui a nós. E aí você não vai andar pela lei de Moisés, você vai andar pela lei do Espírito. O sangue de Cristo Jesus te purificou para você ser templo e morada. O Espírito Santo de Deus está em você. E agora você anda conforme a lei do Espírito. Andeis conforme a lei do Espírito. Não cumpreis a vontade da carne. Por quê? Não precisa uma regra. A igreja fazer, que nem a igreja fazer RI. Não pode roupa de tal tamanho. Não pode ouvir rádio tal. Não pode. Um monte de regras. Isso é voltar para o legalismo. Você não precisa disso. Você tem o Espírito de Deus. Quando você vai cometer alguma coisa que Ele não se agrada, Ele incomoda você e diz: esse negócio não é para você. Quando você vai ver uma coisa que Ele não quer que você veja, Ele aperta teu coração e diz: você não pode ficar aqui. Quando você está na roda dos escarnecedores, Ele diz: aqui não é o teu lugar, sai daqui agora. Quando você está num lugar que vai acontecer uma coisa para te arrancar da presença de Deus, Ele incomoda você e diz: você tem que sair deste lugar. O Espírito Santo de Deus é a lei de Deus dentro do teu coração. É o cumprimento da profecia, porque Deus disse: tirarei o coração de pedra. O coração de pedra que os judeus, infelizmente, deixaram de desenvolver dentro deles. Um coração frio, duro, um coração insubmisso. Um grupo que, infelizmente, que tinha tudo para estar na presença de Deus, mas que endureceu a serviço. O que muitas pessoas têm feito, infelizmente, hoje. Muitas pessoas têm endurecido a serviço diante de Deus e não têm recebido a sua palavra. Só que hoje o Espírito Santo de Deus está tirando o coração de pedra, está tirando o coração frio, está tirando o coração que não se alegra, está tirando o coração que não chora, está tirando o coração que não se quebranta e está colocando um coração de carne, um coração sensível, um coração que sente a palavra de Deus, um coração que se alegra na presença de Deus, um coração que se derrama na presença de Deus. Um coração que é afetado pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus penetra no teu coração. E agora não precisa ninguém estar andando atrás de você. O Espírito Santo de Deus está dentro do teu coração. Está dentro da tua vida. Está dentro do templo que é você. E é Ele que diz para você aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. É o Espírito Santo de Deus que indica. A palavra de Deus diz: isso aqui não está certo. E você se desvia do mal. Quando você ouve a voz do Espírito. Mas quando você resiste ao Espírito, você cai em pecado. Não adianta. A igreja pode achar que você é bonito, que você é servo de Deus, que você é uma maravilha, que você é uma bênção. Se você não for sensível à voz do Espírito, você não tem nada na presença de Deus. Você tem que produzir o fruto do Espírito. E só se produz o fruto do Espírito quando está ligado na videira. Porque vara que não está ligado na videira seca, e cai e é arrancada, e vai queimar no fogo. Você tem que estar ligado na videira que é Cristo. Para que o Espírito Santo de Deus se comunique com você. E para que você sinta a presença dele. E para que você produza o fruto. E o fruto do Espírito, você tem benignidade, bondade, amor, temperança. Sem o fruto do Espírito, você não tem nada diante de Deus. Você pode ter os 500 dons, sei lá quantos dons você vai achar na Bíblia. Você pode ter 500 dons, não interessa. Se você não tem fruto, você não tem nada. Você tem que estar ligado na videira para você ter fruto. Então, muitas das vezes, as pessoas querem tirar você da presença de Deus através desse legalismo. Inventando, trazendo coisas falsas. Que existe uma lei moral e uma lei cerimonial. Não existe. A lei, ela não salva. A lei simplesmente aponta o pecado. É Cristo que salva por meio da graça. E aí eu até coloquei uma lista de festas aí. Essas festas judaicas que eram celebradas de acordo com a lei, cada uma era no sábado. Assim você tem, por exemplo, aqui, ó, essa tela aqui é para mostrar um site muito bom, onde encontrei estudos muito importantes sobre o sábado. Eu recomendo que vocês visitem esse site aqui, tá? Está no estudo de vocês. Então visite esse site, ele é uma grande bênção. O autor é o presbítero Alessandro Silva. Alessandro Silva, que é da Assembleia de Deus de Imperatriz, no Maranhão. Um estudo muito bom mesmo que ele realizou. Veja, em relação ao sábado ao longo da Escritura, veja só o que nós temos aqui no texto bíblico. Primeiro, Gênesis 2:3, que é o que estamos lendo. O sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, ou seja, é para ele.
O objetivo do sábado não é simplesmente não fazer isso, não fazer aquilo, mas é fazer algo para Deus. É isso que Cristo queria comunicar para os fariseus, eles não entenderam. O que Cristo perguntou para os fariseus? É lícito fazer o bem no sábado ou não? O que é lícito fazer no sábado? Porque eles só sabiam dizer, não pode isso, não pode aquilo outro. Restrições, regras, proibições, legalismo. Tá, mas o que pode fazer no sábado? E aí Cristo acusava a hipocrisia deles. Ele falava, se o teu boi, se a tua ovelha cai num buraco no dia de sábado, você vai tirar ou vai deixar ela lá? Se você, no dia de sábado, remove seu animal de um buraco, por que eu não posso curar no sábado? Por que eu não posso realizar milagres no sábado? Por que eu não posso realizar prodígios no sábado? Cristo indicou a hipocrisia deles, lançou na face deles. Eles estavam tirando o povo da palavra de Deus e colocando nos preceitos de homens. Da mesma forma como hoje, existem diversas pessoas tentando invadir a igreja com preceitos de homens, tentando tirar você da palavra de Deus. E a igreja tem que se proteger dessas situações. Quem disse que você pode, por conta própria, profetizar para alguém? Mas existe uma teologia do inferno chamada confissão positiva, que diz que a sua palavra tem o mesmo poder da palavra de Deus. O Deus que criou todas as coisas pela sua palavra, a palavra criadora de Deus que trouxe toda a existência, alguém disse, você por ser filho de Deus, você tem o mesmo poder na sua palavra. Eu digo que a palavra de Deus traz toda a existência. A minha, a tua palavra é só barulho. É a palavra de Deus que vale. Então, se alguém aconselhar você, olha para o teu irmão e profetiza isso, profetiza aquilo, você tem um compromisso hoje com o teu Deus. Você só vai abrir a tua boca para profetizar se o Senhor te mandar profetizar. Se o Senhor mandar você profetizar, você vai abrir a boca e vai dizer, assim diz o Senhor, como os profetas da Escritura. E quem vai ter que garantir o cumprimento da profecia não é você, mas o Deus que te mandou profetizar. Se a profecia vem de você, não vale nada. Mas se a profecia vem de Deus, não vai cair por terra. E a igreja tem que se proteger dessas invasões, que é exatamente o que estava acontecendo aqui nessa situação. Os fariseus estavam distorcendo a lei. Os fariseus estavam fazendo as pessoas cumprirem as suas regras e não a Sagrada Escritura. E aí Cristo teve um embate direto com eles. Falou, assim disse os antigos, eu porém vos digo. Quando ele disse assim disse os antigos, isso é o tradicionalismo humano. Isso são as teologias inventadas pelos homens. Isso são as filosofias humanas. Cristo não tem compromisso com elas. E elas caem todas por terra. Mas a palavra de Cristo permanece. Porque ele disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Nós temos compromisso com a palavra de Deus, e não com aquilo que o homem inventa. Então veja, nesse estudo aqui a gente tem esses textos que são muito importantes. Veja, Êxodo 16, 29 ao 30. No estudo, o sábado ao longo da Sagrada Escritura. O que diz? Vejam que o Senhor lhes deu um sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Quando algo vem da parte de Deus, Deus garante. O maná era para um dia só. O maná era só para pegar o suficiente para aquele dia. Agora, quando chegava da sexta para o sábado, Deus disse, pega o dobro. Porque o próximo dia é sábado. E eu garanto o teu descanso. Eu garanto a tua prosperidade. Eu garanto aquilo que você precisa. Esse preceito aqui é a mesma coisa que Cristo vai dizer lá para frente. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz estas coisas. Ele diz assim, não andeis ansiosos pela vida, pelo que haver de comer. Porque os pássaros não plantam nem colhem, nem semeiam nem colhem. Todavia Deus os alimenta. Não andeis ansiosos pelo que haver de vestir. Porque os lírios do campo nem tecem nem fiam. Todavia eles se vestem melhor até do que Salomão na sua glória. Mesmo eles que existem num dia e depois são lançados no forno. O que Jesus está dizendo com isso aqui? Eu que garanto a tua vida. É eu que garanto o que você precisa. É eu que vou dar subsistência. É eu que vou dar aquilo que você precisa. Sou eu que abro a porta. Sou eu que abençoo a tua vida. Sou eu que prospero você. É eu que vou garantir que você tem aquilo que precisa. Só que você tem que ser fiel à minha palavra.
Você tem que andar conforme a minha lei. É isso que o Senhor está comunicando aqui. Não é questão de legalismo, mas sim questão de providência. Não é questão de legalismo, mas sim questão de confiança. Confia no Senhor. Entrega ao Senhor o teu caminho. Confia nele e Ele tudo fará. Ele fará se cumprir a palavra dele sobre a tua vida quando você confiar plenamente no Senhor. E quando você se entregar plenamente a Ele, não parcial. Quando você se lançar nos braços dele. Êxodo 23:12 diz, em 6 dias faça os teus trabalhos, mas no 7º dia não trabalhe, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as suas forças. Êxodo 23:12. Agora, Romanos 14, 5 e 6. Vou até aproximar aqui. Veja só. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, pela carne que come. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. E aí ele fala acerca daqueles que guardam para o Senhor. Por exemplo, a gente vai ver aqui que o sábado, como o dia de descanso semanal, é um mandamento de Deus para Israel. É um compromisso particular de Deus para Israel. O sábado cerimonial, que foi instituído no Sinai. Então ele guarda para quem? Para o Senhor, porque o Senhor tem um pacto com ele. Porque ele tem um pacto com o Senhor. Mas aquele que não guarda o sábado, e aquele que não considera esses dias como especiais, ele também assim o faz porque ele está em Cristo. E Cristo é o seu sábado. Então Paulo está dizendo, não há conflito, não há problema. Porque em Cristo todos são um. Não há judeu, não há cita, não há servo, não há livre, não há bárbaro. Todos são um em Cristo. Então se o judeu guarda o sábado cerimonial, porque Deus tem um pacto com o povo de Israel, através da circuncisão e da guarda do sábado, ele faz isso para Deus. Porque é o compromisso que ele tem com Deus. Mas os gentios que foram chamados em Cristo Jesus, e Cristo Jesus é para ele o seu sábado, o cumprimento de toda a lei, é para Deus que eles fazem isso. Porque eles estão sendo salvos através de Cristo. Porque eles são chamados através da graça de Cristo Jesus. Então Paulo disse, não há conflito. A igreja não precisa estar em conflito em relação a isso. Então muitas das vezes as pessoas querem pegar coisas que não são para vocês e jogar nas costas de vocês. Coisas como Paulo alertou lá em Gálatas, como eu falei. Vocês começaram pela graça e acabaram pela lei. Só que pela lei ninguém se salva. Ok? Todos serão salvos pela graça, inclusive os judeus. Inclusive os judeus que têm esses preceitos. Se eles não aceitarem a Cristo como Messias, como Salvador, como Filho de Deus, não são os preceitos que vão salvá-los. A lei não vai salvar ninguém. Até eles também têm que ser salvos por Cristo Jesus. Reconhecendo que Cristo é o único e suficiente Salvador. E assim nós temos Paulo tratando essa questão na igreja de Romanos. Portanto, não permitam agora, Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das Boas Novas, ou os dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Aí ele usa 3 designações. Festa religiosa, celebração das Boas Novas, tá certo? E dos dias de sábado. Essas 3 designações que Paulo usa aqui, não é à toa que ele usa. Tem um propósito isso aqui. Paulo está destrinchando a questão do sábado aqui para eles. Por quê? Porque muitos fazem essa separação. Existe o sábado semanal, tá certo? Que está ligado à lei moral. Existe o sábado cerimonial ligado às festividades. É isso que os sabatistas alegam hoje. Olha, foi cancelado o sábado cerimonial ligado às festividades dos judeus. O sábado semanal não foi cancelado. E aí Paulo aborda aqui os 3 sábados. Festividades são o quê? Os calendários de festa, Pessac, Tabernáculos, Pentecostes, que eram celebrados de sábado. Era um sábado vinculado a uma festa nacional. Festividades, luas novas. O que são essas luas novas? São os sábados que marcam a passagem de mês. Era um mês, um calendário lunar. Então fazia as 4 fases da lua. Quando ia mudar, esse sábado mensal, que é a cabeça do mês, era o sábado da lua nova. E era celebrado também em relação a isso. Era marcação de data, lua nova. E o sábado semanal, que é o sábado 7º dia, tá certo? No final de cada semana. Então, os 3 sábados, Paulo disse, ninguém tem autoridade de julgar você por eles.
Nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir, nem pelo... Ninguém tem poder para julgar a tua vida, porque você foi totalmente redimido, você é salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então ninguém tem autoridade mais contra você, porque Cristo pegou o teu pecado e cravou na cruz. Ele comprou para você o seu pecado e atribuiu a Ele a salvação, que só Ele pode dar. Então Paulo está dizendo, você está livre. As pessoas estão tentando te acorrentar, as pessoas estão tentando te prender nesse meandro aqui, mas você está livre em Cristo Jesus. Você não precisa temer nada disso. Você não precisa se submeter a nenhum tipo de regras colocadas por essas pessoas, porque você se submete diretamente à palavra de Deus. Você está ligado diretamente a Cristo Jesus. É isso que Paulo estava alertando a igreja de Colossos. E para fechar essas leituras aqui, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Olha que mistério isso aqui. Vou ler de novo. Porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. O autor da carta aos Romanos, que espero conhecer quando a gente for para a glória, e eu vou parabenizá-lo porque é uma carta extraordinária, ele assim trabalha de forma maravilhosa a simbologia, a tipologia do Antigo Testamento. Ele teve essa percepção. O Espírito Santo de Deus o iluminou para isso. Ele disse, olha, no Sinai receberam a lei. O sábado cerimonial estava ali. Os mandamentos, o quarto mandamento, o sábado, está lá na lei cerimonial. Só que antes da lei cerimonial, tem o sábado conforme instituído na criação. O sétimo dia depois de Deus criou todas as coisas. O sábado instituído pelo próprio Deus. Então temos ali o sábado instituído por Deus na criação. Depois a entrega da lei, quando Deus entregou a lei a Moisés, o sábado cerimonial. Veja, aquele sábado cerimonial não é o descanso. Aquele sábado cerimonial não é o descanso de todas as obras. Não é o sábado que vai concluir todas as obras. Por quê? O autor está dizendo aqui. Se Josué tivesse dado o sábado, ou seja, a lei que foi dada por Moisés, Josué assumiu e levou o povo para a terra de Canaã. Pronto, ali teria que ser o descanso. Só que o autor está dizendo, olha, quando eles entraram em Canaã, Deus mesmo falou acerca de um descanso, que ainda viria no futuro. Deus falou de um descanso que ainda seria dado. E aí, quando ele está abordando aqui, no final desse ensino, a gente vai ver o texto inteiro. O descanso que ainda estava para vir chama-se Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos dá o descanso da mesma forma como Deus disse lá no início de todas as coisas. Que tudo está concluído, tudo está pronto. E agora está o descanso. E esse descanso é santificado. Da mesma forma como Cristo na cruz disse, está consumado. Ele consumou toda a obra. E a partir da consumação da obra dele na cruz do Calvário, nós entramos no descanso, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso sábado e não Moisés. O sábado de Moisés é um sábado cerimonial, que é vinculado aos judeus. O sábado de Cristo Jesus é o sábado que Deus deu na criação, e é para todos nós. A nossa vida é plenamente santificada. Você não serve a Deus nem só na segunda, nem só na terça, nem só na quarta, nem só na quinta ou na sexta, ou só no sábado. Você serve a Deus em espírito e em verdade todos os dias da sua vida. A sua vida inteira, o seu calendário inteiro é colocado diante de Deus como sacrifício vivo, como disse Paulo na carta aos Romanos. Você não serve a Deus só de sábado, você serve a Deus em espírito e em verdade cada dia da sua vida. Se você está trabalhando, você está servindo a Deus no trabalho. Se você está na rua, você serve a Deus onde você está. Se você está dirigindo, você está servindo a Deus dentro do carro. Se você está na igreja, você está servindo a Deus aqui, na congregação. Se você está na faculdade, você é um servo de Deus lá onde você está. Você entrou no descanso chamado Cristo Jesus. Você não precisa de mais nada além dele. Assim sendo, nós vivemos um sábado constante na nossa vida. Nosso sábado não é um cerimonial de um dia da semana. Nosso sábado é constante, porque nosso sábado é Cristo, aquele que nos dá um descanso definitivo. Então é isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Vocês estão se submetendo a um sábado cerimonial que é ultrapassado. Não faz mais sentido. Aquilo era no tempo em que vocês estavam vinculados à lei. Vocês já viram que a lei não salva. A lei só aponta o pecado. Somente um cumpriu a lei inteira. Cristo Jesus cumpriu a lei em si mesmo. E quando ele cumpriu a lei, ele atribuiu a você a salvação pela graça nele. Então o autor dos Hebreus está dizendo, é ele que é o nosso descanso. Cristo Jesus é o nosso descanso.
nós não estamos quebrando a lei, nós cumprimos a lei em Cristo Jesus. Plenamente, ele disse, não cairá um jota, nem cairá um tio sem que tudo se cumpra. E nós cumprimos a lei em Cristo Jesus. Nós estamos cumprindo plenamente a lei em Cristo Jesus. Aí isso que eu acabei de explicar para vocês, é o texto que vocês vão ler em casa aí, sábado da criação. O sábado da criação é o sábado instituído por Deus. É o descanso que é dado não cerimonial, mas sim o descanso que é dado na plenitude, conforme o número 7 indica. O número 7 é plenitude. O sábado colocado por Deus é um sábado de descanso, de santificação plena. Assim como Cristo Jesus, que é Deus, nos deu o pleno descanso nele mesmo. Em Cristo Jesus nós temos o pleno descanso de todas as obras. Não precisamos de mais nada, temos tudo em Cristo Jesus. Essa que é a questão. Sábado institucional, na outra página, que eu acabei de explicar. Os patriarcas não guardavam o sábado, que é o estudo que está aí também. Pode procurar, pode ler. Deus criou todas as coisas, descansou no 7º dia. Esse sábado que Deus criou é cerimonial? Não. Se fosse cerimonial, Deus, quando se manifestou a Abraão, teria dito, guarde o sábado, guarde o 7º dia. Não. Esse sábado aqui é o seguinte, Abraão, anda conforme a minha presença e ser o quê? Perfeito. Se Abraão andar conforme a presença de Deus e ser perfeito, ele já está no sábado de Deus. Ele já está no sábado institucional. Ele já está no sábado da santificação plena. Porque o sábado, conforme o número 7, plenitude, plena santificação em Deus. Então aqueles que são filhos de Abraão pela fé estão guardando o mesmo sábado que Abraão guardava. Qual era o sábado que Abraão guardava? O cerimonial? Não. O cerimonial só virá depois. Abraão, Isaac, Jacó, os 12. Nos 12, a tribo de Levi, Moisés, a lei. O sábado cerimonial só virá com Moisés. Abraão já guardava o quê? Que sábado Abraão guardava? O sábado da santificação plena em Deus. O mesmo sábado que nós guardamos pela fé. Porque aqueles que são filhos da fé são filhos de Abraão. Nós não precisamos de descendência genealógica, porque nós temos fé. E a nossa fé é a mesma fé de Abraão. Do jeito que Abraão deixou a casa do pai, deixou a parentela, deixou a terra, da mesma forma nós deixamos o mundo, para nós andarmos conforme a palavra de Deus. Nós estamos peregrinando, como Abraão também era peregrino na terra. Nós estamos sacrificando a Deus, como Abraão levantava altar e sacrificava. Nossa vida está no altar da oração. Nossa vida está no altar do sacrifício. Nós também somos filhos de Abraão. E nós guardamos o mesmo sábado de Abraão, que não é o sábado cerimonial. Veja só, aquele que guarda o sábado legal, que é colocado aqui, é o sábado cerimonial entregue na lei. O sábado legal é o sábado cerimonial entregue na lei. Quem guarda a lei tem que se atentar a todas essas regras aqui, deixa eu chegar. Tá aqui, Quem guarda a lei tem que se atentar a tudo isso aqui, Então, se você quiser o caminho da lei, tá aqui, Esse é o caminho da lei. Você quer guardar o sábado conforme a lei, tem que, não pode aquele que guarda o sábado conforme a lei. Não pode desfazer os fios, nem reatá-los. Não pode atar, ou seja, amarrar qualquer coisa. Não pode desatar, não pode desamarrar qualquer coisa. Não pode costurar, não pode rasgar intencionando suturar, rasgar para costurar de novo. Não pode caçar, não pode abater, não pode pelar couro, não pode curtir couro, nem alisar couro, não pode desmarcar o couro para cortá-lo. Não pode cortar, não pode escrever, nem apagar, nem construir, nem destruir ou demolir, nem acender fogo, nem apagar fogo, nem terminar manufatura de qualquer objeto, nem transportar de propriedade particular para a pública e vice-versa. Você quer o caminho da lei? Está aqui. Agora, se você entrar no caminho da lei, se atente, tem 613 preceitos. Se você errar em um, já era. Eu acho muito melhor, como Paulo disse aos Gálatas, não seja enganado, não seja ludibriado, não seja arrancado da presença de Cristo. Entra pelo caminho da graça de Cristo Jesus. Entra pelo caminho da salvação em Cristo Jesus. Entra pelo caminho da obediência a Cristo Jesus. Se submeta à sua palavra e entenda que Cristo Jesus cumpriu tudo na cruz do Calvário. E que Ele oferta a ti a salvação na pessoa bendita dele. É isso que nós temos que nos atentar. Veja, para caminhar já para o final, que o tempo já não espera, você tem essas duas listas aí, comparando os dois sábados, o sábado instituído por Deus e o sábado cerimonial. Veja, sábado, instituição, Shabá.
O Shabá, que é aquele colocado por Deus no sétimo dia. E o Shabaton, que é o sábado cerimonial dado por Deus através da lei, né, para Moisés. O sábado institucional, sábado da criação, né? Ora, havendo Deus ter completado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia, tá certo? De toda a obra que tinha feito. Gênesis 2:2, ou seja, está pleno, está completo. E o sábado legal, sábado da lei, no decálogo. Aqui, ó, para descanso e adoração em espírito e em verdade, um dia a cada 7. Qual dia? Opcional. Então, quando a igreja, por exemplo, celebra a Deus no domingo, a igreja tem os seus motivos. E os motivos não foram inventados, os motivos foram dados na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês aqui. Por que a igreja, ela prioriza o domingo? Mas o domingo, ele não cumpre a mesma função do sábado cerimonial. Não, você trocou o sábado cerimonial pelo domingo. Não. Nosso sábado é Cristo Jesus. Agora, nós temos guardado o domingo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos indica o domingo. Nós temos os motivos aqui. Eu vou trazer para vocês, antes de encerrar, fechar. Veja só. Antes da lei, Abraão e os patriarcas já guardavam e não tem registro. Não tem registro. Guardado por judeus no Sinai. O sábado cerimonial. Guardado por judeus no Sinai. Não justifica ninguém diante de Deus. Não tem valor como meio para salvar, para chegar à salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o sábado cerimonial, guardado pelos judeus como obrigação, sem amor, por imposição. Tentam justificar pela guarda para adquirirem a salvação como os adventistas. Tá? O sábado que Deus colocou, este dia não findou ainda. Deus ainda trabalha nele, ainda trabalha nele, cuidando, mantendo. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. João 5,17. Deus cessou de criar aquelas primeiras coisas. No sábado cerimonial, 7º dia após 6 dias de trabalho, semana de dias. No sábado criado por Deus. Não é obrigatoriamente guardado pelos evangélicos e nem por outras denominações ditas cristãs, exceto as mencionadas à direita. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Hebreus 4,8. Portanto, nesse dia, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Hebreus 4,9. Esta eternidade com Deus em Cristo. Ou seja, o nosso sábado é a eternidade com Deus em Cristo, que nós já temos pela salvação nele. O sábado cerimonial, observado tanto por judeus quanto por adventistas do 7º dia, adventistas da promessa, adventistas da reforma, batistas do 7º dia, israelitas da nova aliança, a igreja de Deus, ministério ensinando em Sião. Então, essas congregações estão tentando guardar a lei cerimonial. Cessação do trabalho da criação. 7º dia da semana, dia de dedicação obrigatória. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro da sua própria mente. Romanos 14,5. Formulado aí pelo pastor, conforme ele coloca indicado. Então nós temos as duas comparações. O sábado institucional foi colocado por Deus. E o sábado cerimonial, que alguns tentam guardar ainda. Eu vou agora fechar. Vocês vão ficar com o estudo aí. Então vocês vão dar uma lida em casa. Tá certo? E vão ver, por exemplo, só vou citar, ó, conforme está ali, ó. Circuncisão feita no dia de sábado, por exemplo. Então, o sábado cerimonial que os judeus tentam guardar, na verdade, eles mesmos quebram. Eles mesmos quebram. Conforme aquilo que eu li para vocês, existem várias restrições. Só que é algo que é imperfeito e transitório. Por isso que eles mesmos quebram. A circuncisão, por exemplo, realizada no dia de sábado, é um trabalho. E é quebrada, né, conforme Jesus mesmo indicava. Outra questão, Jesus é o Senhor do sábado. Como ele mesmo coloca, o sábado, o homem não foi feito para o sábado, e sim um sábado para o homem. E o Filho do homem é Senhor até do sábado. Então ele veio trazer o quê? Veio trazer a nós a revelação do sábado, o descanso em Deus, a santificação plena. E não o sábado cerimonial, conforme algumas congregações têm tentado guardar. Agora o dia de culto cristão, né, o sábado cristão, que é o domingo, o descanso em Deus e o fechamento agora. Eu vou ler para vocês, para encerrar, esse texto aqui que está no livro Seitas e Heresias, muito bom da CPAD, editor Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias. Veja só o que ele diz aqui, ó. Por que o domingo? Tá? Primeiro, a abolição do sábado e por que o domingo? Veja, acusado pelos judeus de violar o sábado, Jesus afirmou que o sábado foi estabelecido por causa do homem
e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Com essas palavras, Jesus defende o princípio moral do quarto mandamento do Decálogo, condenando abertamente o cerimonialismo e revela a sua autoridade divina sobre o sábado, para cumpri-lo, aboli-lo ou mudá-lo, ou seja, ele tem total autoridade sobre o sábado. O sentimento moral é a necessidade de descansar um dia por semana, valendo para esse fim qualquer deles. Sobre essa questão escreveu o apóstolo Paulo: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Romanos 14, 5 e 6. Por que o domingo? Dentre outras razões da substituição do sábado pelo domingo, como dia semanal de repouso para a igreja, destacam-se as seguintes. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Marcos 16, 9. Segundo, primeiro dia da semana foi um dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Manifestou-se 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. Lucas 24, 13, 33 e 36 e João 23, 13 ao 19 e também o 26. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, um dia de domingo. Levítico 23, 15, 16, 21, Atos 2, 1 ao 4. Final. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Atos 27, também 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ainda sobre o domingo, como dia de festa semanal da igreja, aí ele dá continuidade aqui e fala de alguns testemunhos da igreja antiga, mas isso aqui é suficiente. Então, nós temos o domingo como chamado o dia do Senhor. E, na verdade, o Senhor nos deu pleno descanso, conforme nós já explicamos aqui, que é o objetivo principal do sábado. Cristo é Senhor do sábado. Cristo é Senhor de todas as coisas. Cristo é aquele que é suficiente para nós. Assim, Cristo é para nós o nosso sábado, o nosso descanso, a nossa plenitude, é tudo aquilo que precisamos. E, estando nele, nós não seremos enganados. Nós temos que firmar nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Então, eu agradeço a oportunidade, peço desculpa aqui por ter passado o tempo, mas vamos continuar. No próximo estudo, traz o outro estudo que eu entreguei para vocês, que a gente vai dar continuidade àquele lá. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ouvir a mocidade louvando o Senhor. Ah, pensei que você ia ficar regendo aí.